Sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito, sim. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Sentimento me ronda, não sei dizer.
por ser manso, seguiu por ser justo e pobre de espírito seu. Tua palavra me sonda e conta do rio que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Bom, meus amigos, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Temos 2 minutinhos. A Rose está em casa hoje, Rose? Boa tarde. Eu estou fazendo mapa, que é mapeamento da pressão. Aí, como isso, de 15 em 15 minutos ele irrita, se você sobreviver e não jogar o aparelho longe, é porque tua pressão tá boa. Tá bom. Não, você quer fazer a prece hoje? Eu sei que você gostava de participar e você está sempre no laboratório. Ou Posso prefere fazer? não fazer por causa do seu marcador aí? Daqui a pouco ele Tá, aí tá, começa a fazer tá barulho. ótimo. Tá bom, tá ótimo. Deixa eu ver quem fez aqui nas últimas vezes. A Sandrinha hoje não apareceu. Então, quem gostaria de fazer hoje? Lúcia quer fazer? Oi, Pepita. Não entendi, Rose. Não, Pepita, não sei fazer, não. Ó, gente, pelo amor de Deus, é só fazer uma prece, não precisa ficar, é uma prece só, né? É, João quer fazer, pela ordem aqui, é você que está fez mais atrás. Pode Faço, ser? faço. Pode começar, então. Então vamos primeiramente agradecer a Deus, nosso Pai de amor, doador da vida, na sua infinita misericórdia, nos abençoa com esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudar o Evangelho de seu Filho unigênito, nosso amado Mestre, querido amigo Jesus. Então é nesse momento que nós buscamos ao Senhor, querido Mestre, que nos abençoe, que nos fortaleça a caminhada, que nos amplie o nosso campo de visão para os seus ensinamentos, que os seus ensinamentos valiosos e preciosos, que nos fortalece a caminhada, possa encontrar sempre amplitude em nossos corações, abrindo o nosso entendimento para o amor mais sublimado, o amor mais puro, mais singelo, humilde, que possamos sair do saber apenas para o fazer, Senhor. Possamos externar os seus ensinamentos através de nossos irmãos, principalmente aqueles que nos buscam em dificuldade, aqueles irmãos que nos estendem a mão, que nós façamos cegos diante das dores alheias, que a empatia possa nos tocar, nos colocarmos no lugar do outro e assim também encontrarmos bálsamo para os nossos débitos, para as nossas dores. Gratidão, querido Jesus, por este momento tão abençoado em que nos fortalecemos, nos unimos, estreitamos os nossos laços através desses preciosos ensinamentos. Que tudo que aqui for lido possa encontrar guarida em nossos corações. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, a cada familiar, a cada amigo, a cada irmão desencarnado que é trazido aqui para se beneficiar de alguma forma
deste estudo, que o Senhor possa abençoar também os nossos irmãos que não puderam estar aqui conosco nesta tarde, e leve essas vibrações, essas luzes que emanamos em uníssono aqui a todos esses corações. Gratidão à espiritualidade amiga e benfeitora que dirige esse estudo, por todas as bênçãos em nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja. Quer que eu faça a leitura? É 164. Ah, tá. Achei que era só a prece. É o diabo. Isso. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é diabo. João capítulo 6, versículo 70. Quando a teologia se reporta ao diabo, o crente imagina de imediato o senhor absoluto do mal, dominando num inferno sem fim. Na concepção do aprendiz, a região amaldiçoada localiza-se em esfera distante, no seio de tormentosas trevas. Sim, as zonas purgatoriais são inúmeras e sombrias, terríveis e dolorosas. Entretanto, consoante a afirmativa do próprio Jesus, o diabo partilhava os serviços apostólicos, permanecia junto dos aprendizes, e um deles se constituíra em representação do próprio gênio infernal. Basta isto para que nos informemos de que o termo diabo não indicava, no conceito do mestre, um gigante de perversidade, poderoso e eterno, no espaço e no tempo. Designa o próprio homem quando algemado às torpitudes do sentimento inferior. Daí concluímos que cada criatura humana apresenta certa percentagem de expressão diabólica na parte inferior da personalidade. Satanás simbolizará, então, a força contrária ao bem. Quando o homem o descobre no vasto mundo de si mesmo, compreende o mal, dá-lhe combate, evita o inferno íntimo e desenvolve as qualidades divinas que o elevam à espiritualidade superior. Grandes multidões mergulham em desesperos seculares, porque não conseguiram ainda identificar semelhante verdade. E comentando essa passagem de João, somos compelidos a ponderar se entre os 12 apóstolos um havia que se converter em diabo, não obstante a missão divina do ciclo que se destinava à transformação do mundo quando existirão em cada grupo de homens comuns na Terra. A gente, né, desmistifica essa concepção de que muitas religiões têm do diabo, né? E que o diabo é como se fosse um indivíduo, né? Que reina paralelamente a Deus, né? Como se Deus fosse a força do bem e o diabo fosse a força do mal, como se fosse o antagonista de Deus, né? E que ele, né? A gente vê nas religiões, algumas religiões falam do inferno, né? De um local propriamente dito, né? Onde tem aquelas imagens que a gente tem, né? E aqui Jesus, no próprio versículo, né? Ele falando, né? Que ele escolheu os 12 apóstolos, né? E disse que, né? Né, como se ele quisesse dizer assim, olha, né? Todos nós temos um diabo dentro de nós, né? E ele ali, de uma forma, às vezes, geral, disse que ali tinha um diabo entre eles, né? Mas no sentido, acredito que é isso que Emmanuel vem dizer para nós aqui, né? Que a gente carrega dentro de nós as nossas trevas, o nosso próprio inferno, né? Nós fazemos de nossas vidas, às vezes, zonas purgatoriais, né? E que nos trazem sofrimento, nos trazem dores, e que ali dentro, né? Jesus menciona que dentro do próprio colégio apostólico ali tinha essas sombras, essas trevas
que são os diabos, né? Que nós trazemos cada um, né? Cada um num grau, né? Acho que todos nós temos um diabo dentro de nós, cada um com as suas questões, cada um com as suas particularidades. Eu acho que ninguém está livre de ter um diabinho dentro de si, João, né? João, não vamos colocar dessa maneira, porque a mim me choca assim um pouquinho, que a gente tem um diabo dentro de nós. Embora, em outras palavras, até possa ser, mas na realidade, ele tenta mostrar, o que eu acho importante, eu acho que essa página, ela reforça muito o que eu falo constantemente da minha preocupação, tirar esse som aqui, que eu esqueci, da minha preocupação com aquela coisa da gente achar que já somos bons, que estamos assim, sabe? Que nós estamos numa condição melhorada, que, claro que se a gente olhar para determinadas condições, né, que a gente vai achar que, olha, graças a Deus, isso e isso a gente não faz mais. Mas as nossas tendências inferiores, elas ainda estão muito fortes dentro da gente. E o que chama mais atenção é que Emmanuel aqui foi muito gentil no final, porque ele colocou em maneira generalizada, quando ele gostaria de, ele coloca de uma maneira assim, quase que personalizada, individualizada, quando ele diz aqui, é, se entre os 12 apóstolos destinados com a missão da reforma espiritual do planeta, então não eram, imagina, 12 espíritos entre bilhões de espíritos que habitam o planeta. 12 entre bilhões. Então, não são quaisquer espíritos. E entre esses 12, em um dado momento, Jesus fala para Pedro, quando ele diz, pergunta quem ele era, e ele diz que vós sois o filho do Cristo, o filho de Deus vivo, etc. e tal. Ele diz, em verdade, não, essas palavras não são suas, mas que vieram, né, do Espírito Santo. E dali a pouco, quando o mesmo, né, Jesus vai falar para ele que ele iria passar por tormentos, ele anuncia os sofrimentos que o aguardavam no Calvário, Pedro diz: não, nós não permitiremos. Aí Jesus diz para Pedro, para o mesmo Pedro, vá de retro, Satanás. Ou seja, não tente me desviar do caminho que é a proposta e o testemunho que ele teria que dar. Então, esse mesmo Pedro, em um dado momento, ele é instrumento dos céus, e num outro momento, ele expressa aquele sentimento dele, não que seja o sentimento do demônio, mas expressa aquele sentimento muito humano de não, a gente não quer que você sofra, porque nós gostamos de você, a gente não tem isso com as pessoas que a gente gosta. E aí ele vai falar. E aqui Emmanuel pega isso e reforça quando ele diz: se entre os 12 apóstolos um havia que se convertera em diabo, não obstante a missão divina do círculo que se destinava à transformação do mundo, quantos existirão, quantos existirão em cada grupo de homens comuns na Terra? Ou seja, em quantos momentos nós, considerados os aprendizes da última hora, aprendizes, né, nos dizemos aprendizes desse Evangelho do Cristo, com a intenção de nos renovarmos, de não querermos mais fazer o mal intencionalmente. Quantas vezes nós, munidos de boas intenções, que o próprio Emmanuel, numa dessas mensagens, diz que o inferno, quer dizer, ele repete a fala popular, que o inferno está cheio de boas intenções, deixando claro que boas intenções, se elas não tiverem uma obra que corresponda a essas boas intenções, ou que se transformarem em desastre, não passam de intenções, né? E aí pergunto,
quantas vezes nós, todos nós, não seremos essa pedra de tropeço. A mensagem de Emmanuel não é, sabe, ele coloca assim no geral, para que a gente não se sinta machucado. Mas quem já fica com essa precaução de não querer vestir capa de santo, aí a gente olha aqui, vê aqui uma advertência extremamente importante para dizer: olha, todos vós ainda sois frágeis, fracos, oscilantes entre o bem e o mal, oscilantes entre o bem e o mal. Então, precavei-vos das ideias equivocadas, precavei-vos dos impulsos, precavei-vos de tudo que vos aproxima desse eu inferior, que em todos nós ele é bem pulsante ainda. Quer dizer, veja bem, eu estou falando de todos nós, mas pode ser que um de vocês não se sinta assim, então me perdoem. Eu estou falando pelo que eu avalio em mim, mas pode ser que vocês estejam num up, né? Com um domínio maior das emoções, com uma ponderação dos sentimentos, das atitudes, com um equilíbrio mais estabilizado. Eu estou assim, exatamente nesse, e não sou Judas, hein, porque Judas está lá redimido no plano, né, superior das esferas sublimes. Então, eu acho que esse último parágrafo a gente teria que reler de vez em quando, só para lembrar. Então, Fala, Pepita, Glorinha. mas é exatamente isso aí. Ele não tá. Eu não achei em momento nenhum que Emmanuel foi sutil conosco, não. Até porque eu acho que ele puxa bastante a orelha da gente, né? Ele não alivia a carga, né? E quando ele diz aqui, ó, daí concluímos que cada criatura humana apresenta certa percentagem de expressão diabólica. É porque ele usa essa palavra, né? Uma palavra forte, mas é isso aí que você falou. Que é o diabó, que é o diabólico que a gente tem? Porque a gente às vezes carrega a palavra, né? Mas é isso. Ninguém aqui, não tem anjo aqui não, né? Nós aqui, né? Ninguém aqui tá. Eu também tô igual você, não me considero, tô cheio dos meus diabinhos aqui, né? Então, a Então, assim, Glorinha pediu a palavra, vou passar para ela, que a gente tem É, só um muito minutinho. rápido, porque a gente já acabou o tempo, né? É, desculpa. Mas o que eu acho importante, que Emmanuel também nos convoca a fazer sempre, é esse trabalho é, de olhar para dentro de si, né? Quando ele diz assim, quando o homem o descobre, é o que ele falou antes, né? Que o Satanás simbolizará então a força contrária ao bem. Quando o homem o descobre no vasto mundo de si mesmo, compreende o mal, dá-lhe combate, evita o inferno íntimo e desenvolve as qualidades divinas que o elevam à espiritualidade superior. Então, é um trabalho que não acaba, é o trabalho mesmo da gente tentar olhar para dentro de si, né? Olha, como você falou, olhar aquilo, em que momento eu estou, né? Caramba, a gente fala, nossa, não me reconheci naquele momento, mas é aquilo que a gente é, porque está dentro de nós. Então, eu acho que é esse trabalho mesmo, né? É o trabalho de se encarar, né? Que é difícil, realmente, como você falou, né? bom, então vamos para o livro, e aí depois, se for o caso, a gente conversa mais sobre isso, porque realmente é um assunto bem palpitante. É, bom, quem é que gostaria de começar a nossa leitura hoje? Fabrício, quer ler um pouquinho? Não? Bom, quem é que quer Estou começar? aqui sem óculos. Lúcia, quer começar? Quer que comece? Onde Pode, paramos, Pepita? pode. Paramos no
Um dos Aqui, soldados. um dos soldados tomado de veneração, eu acho que pode reler o parágrafo anterior, a página, o meu é página 201. Tá. Eu vou ler, depois passa para a Lúcia. Você conseguiu Tá, achar, Lúcia? tá ótimo. Tá. Pode começar, Verônica, por Acho que a favor. Lúcia está ouvindo, não. Aproximando-se da cruz, onde jaziam os dois cadáveres cercados pela confusão, implorou de Jesus a coragem e fortaleza necessárias para dominar o nervosismo e a inquietação de todos os que a rodeavam. Sentiu que força sobre-humana se apossara de sua alma no momento preciso. Por um minuto pensou no esposo, nas convenções sociais, no escândalo rumoroso daqueles acontecimentos, mas o sacrifício e a morte gloriosa de Simão eram para ela o exemplo mais confortador e mais santo. Tudo olvidou para se lembrar de que Jesus pairava acima de todas as coisas transitórias da terra, como o mais alto símbolo de verdade e de amor para a felicidade imorredoura de toda a vida. Um dos soldados, tomado de veneração e conhecendo de perto quem seus olhos se encontravam, acercou-se-lhes clamando com o máximo respeito: Senhora, cumpre-me apresentar-vos nossos nomes, a fim de que possais utilizar-nos para o que julgardes necessário. Soldados, exclamou resoluto, não precisais declinar nomes. Agradeço a vossa dedicação espontânea, que poderia ter sido, minutos antes, uma inconsciência criminosa. Lamentando apenas que 6 homens aliados a essa multidão permitissem a consumação deste ato de infâmia e suprema covardia que a justiça divina acaba de punir perante os vossos olhos. Todos se haviam calado, como por encanto, ao ouvirem essas enérgicas palavras. A massa popular tem dessas versatilidades misteriosas. Basta, às vezes, um gesto para que se despenhe nos abismos do crime e da desordem. Uma palavra chicoteante para fazê-la regressar ao silêncio e ao equilíbrio necessários. Lívia compreendeu que a situação era sua e, dirigindo-se aos prepostos de Sulpício, falou corajosamente: Vamos, providenciemos o restabelecimento da calma, retirando esses cadáveres. Senhora, aventou um deles respeitosamente, sentimos-nos na obrigação de enviar uma mensagem a Cafarnaum, de modo que o senhor governador seja avisado desses tristes acontecimentos. Todavia, com a mesma expressão de serenidade, respondeu ela firmemente: Soldado, eu não permito a retirada de nenhum de vós outros, enquanto não derdes a estes corpos a sepultura. Se o vosso governador possui um coração de fera, sinto-me agora na obrigação de proteger a paz das almas bem formadas. Não desejo que se repita nessa casa uma nova cena de covardia e de infâmia. Se a autoridade nesse território atingir o terreno das crueldades mais absurdas, eu prefiro assumi-la, resgatando uma dívida do coração para com os despojos deste apóstolo venerando, assassinado com a colaboração da vossa criminosa inconsciência. Vamos dar uma paradinha, Verônica, porque aí vai longa essa dissertação deles. Então, o parágrafo que a gente já leu, né, na semana passada, ele deixa claro que Lívia conseguiu ali, no meio daquela tragédia, dominar o nervosismo, a sua inquietação, né, elevando uma prece a Jesus mentalmente, para que fortalecesse ela naquele momento. E aí Emmanuel vem falar que ela sentiu uma força sobre-humana se apossara da sua alma no momento preciso. E assim, é engraçado que quando a gente às vezes passa por momentos muito tensos,
ou que acontecem coisas muito fortes, nem sempre a gente consegue, né, ter essa conexão real com Jesus. Mas quando a gente consegue, a gente, em meio ao caos, a gente consegue sentir, né? Sentir que nos apossamos de uma serenidade, claro que não deve chegar nem aos pés da de Lívia, né? Porque a conexão dela é muito maior do que a nossa, a minha, mas quando a gente consegue fazer isso, por mais que o exterior esteja um caos, a gente consegue sentir uma resposta imediata dessa nossa evocação, né? E aí, continuando, os soldados, né, vão se dirigir a ela, né, os préstimos dele, né, e ela fala que eles não precisariam se identificar, que eles precisariam apenas ajudar de uma maneira muito firme, e ela, de uma forma bem resoluta, né, ela bem firme ali, acredito que seja também fruto dessa energia que ela recebeu de Jesus ali para a condução dessa situação, ela, de uma forma bem firme, chama atenção ali, lamentando, deixando claro para os soldados que ela sabia que aquilo não era fruto da vontade deles, mas que eles, em razão da própria inconsciência, né, da própria ignorância que ela coloca aqui, haviam colaborado, né? Seis homens ali, aliados a Sulpício, poderiam ter evitado a tragédia naquela proporção, né? Que é como ela coloca aqui. 6 homens aliados a essa multidão permitissem a consumação deste ato. Se quisessem, eles poderiam, né? Mas é mais em razão da ignorância do que da própria vontade. E aí Emmanuel veio colocar uma coisa que eu achei interessante também, quando ele coloca a questão da própria da, da massa popular tem essas versatilidades misteriosas, ou seja, a massa geralmente é muito volúvel, né? A gente observa muitas vezes em comentários, acontece uma tragédia, acontece algum fato muito ruim, e a gente vê comentários na internet, e aí vem uma pessoa criticando, aí vem assim, milhares de comentários também descendo a crítica descaridosa, sem, sem dó nem piedade, né? Um vai seguindo o outro, acho que é uma inconsciência, né, generalizada. E quando tem um que, de repente, muda o comentário, muda a atitude, falando que não é possível julgar, não é possível, que não é bem assim, que pode não ter sido bem assim, aí posteriormente já abre brecha, né, já serve ali para algumas pessoas também copiarem, refletirem e agirem assim, né? A massa, a questão da multidão, ela às vezes faz com que andemos sem pensar, né? Sem agir, né? Na verdade, é um dos paradigmas ali do Evangelho de Jesus também, né? Para que nós deixemos esse arquétipo da multidão para nos tornarmos seguidores, servos, discípulos de Jesus, né? E posteriormente, né, acho que vou tentar resumir aqui, depois alguém pode falar alguma coisa mais pontual. Ela estava tão resoluta e tão firme de si, que além dela chamar a atenção, dela mostrar para eles o que eles deveriam ter feito e não fizeram, ela também assume ali a autoridade, né? Lembrando que ela era uma mulher, né? Muito embora ela era de uma classe superior a todos eles, né? Uma classe social, mas ainda assim ela era uma mulher que poderia ter se intimidado e ela não fez, né? Ela fala que eles não poderiam ligar para o governador, né, para Pilatos, e que sim deveriam ali primeiro cumprir as determinações dela, que ela tinha uma dívida de gratidão muito grande com Simeão e que
a primeira coisa que se deveria fazer ali era dar uma sepultura digna àquele cadáver, né? Agora complementem aí. Eu acho que é importante quando ele diz assim, um dos soldados, tomado de veneração e conhecendo perto de quem seus olhos se encontravam, aí ele se acerca para dizer, para colocar-se à disposição, mas ele diz primeiro, tomado de veneração. E Emmanuel deixa claro que ela era uma mulher de uma beleza incomum, de uma dignidade que exteriorizava aquela autoridade própria da alma, do caráter dela, aliada a essa súplica ao mestre, ela se, digamos assim, reveste de um poder, de uma magnitude que extrapola, digamos assim, e que se faz sentir. Você veja bem que eles, quando diz assim, mas seria importante mandar um mensageiro a Pilatos, de maneira alguma. E eles acatam, não permitirei que nenhum de vocês se retire sem cumprirmos agora o dever, digamos assim, de humanidade, de dar sepultura aos cadáveres, né, que ela manda. E a gente vai ver como isso acontece. E aí a gente fica vendo a grandeza de um espírito como o de Lívia, né? Essa autoridade natural, essa liderança natural de um espírito superior, não é? A gente vê que é praticamente as pessoas se rendem dentro desse magnetismo que a envolvia, aliado, claro, a essas forças superiores que a cercaram naquele momento, essa força sobrenatural que a envolveu. Então, a gente vê que. E aí a gente vai ver também, né, Verônica, que ela não só vai dar as ordens a eles, mas como registra claramente, ela começa, que ela vai prosseguir, mas logo no seu discurso aqui iniciando, ela critica a autoridade desse governador. Se a autoridade neste território atingiu o terreno das crueldades mais absurdas, eu prefiro assumi-la. Uma mulher, tudo bem que ela é a esposa do senador, que naquele momento teria mais autoridade que o próprio Pilatos, isso Emmanuel já deixa claro, né? Ele seria como se fosse um supervisor dessa governadoria, assumi-la resgatando uma dívida do coração para com os despojos deste apóstolo venerando. Aí ele vai e deixa claro, assassinado com a colaboração da vossa criminosa inconsciência, ou seja, tudo bem que eles estavam cumprindo ordens, mas mesmo assim, eles, aliados a essa multidão, seriam as pessoas que vieram assistir o culto, que também poderiam se unir, mas que preferiram na hora dizer que não conheciam Jesus, ou Jesus não conheciam Simeão, porque agora estou me lembrando que Pedro tomou a mesma atitude, né? Então a gente não pode, digamos, acusar esses companheiros que, diante do terror que a força do Império Romano imprimia, não é? Eles se acovardaram. E essa mesma covardia foi manifesta no próprio Pedro, que depois se tornou um gigante na defesa do Evangelho, né? Ainda bem que, digamos assim, Jesus não guarda rancor, nos acolhe e espera o nosso despertar, senão a gente estava. Alguém mais gostaria de tecer algum comentário a esse trecho? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Fala, Verônica. Não? Achei que Não, você eu ia. ia perguntar se a Sandrinha se achou no parágrafo aí. Não chegou, um pouco atrasada. Eu me achei, querida. Agora, eu não sei onde vocês pararam, mas eu me achei no comentário da Pepita, sim. Não Obrigada. desejais consultar as autoridades de Sebastião, quer dizer, o soldado prossegue ainda com medo do que possa acontecer a eles, ele prossegue. Então, quer seguir daí, Sandra?
Sigo, sim. Então, vocês pararam aqui na pergunta, né? Não desejas consultar as Sim, autoridades de isso, Sebaste isso, a respeito do isso. assunto, tornou um deles timidamente. Importante, né, o modo, timidamente. De modo algum, respondeu ela, com audaciosa serenidade. Quando o cérebro de um governo está envenenado, o coração dos governados padecem da mesma peçonha. Esperaríamos em vão qualquer providência a favor dos mais humildes e dos mais infelizes, porque a Judéia está sob a tirania de um homem cruel e tenebroso. Ao menos hoje, quero afrontar o poder da perversidade, invocando em meu auxílio a misericórdia infinita de Jesus. Silenciaram os soldados romanos em face da sua atitude serena e imperturbável, e, obedecendo-lhe às ordens, colocaram os despojos inertes de Simeão sobre a mesa enorme e rústica das preces costumeiras. Foi então que os mesmos companheiros que haviam negado o velho mestre do Evangelho se acercaram piedosamente do seu cadáver, beijando-lhe as mãos mirradas com enternecimento, arrependidos da sua covardia e fraqueza, cobrindo-lhe de flores os despojos sangrentos. Anoitecia, mas as tênues claridades do crepúsculo, na formosa paisagem da Samaria, ainda não haviam abandonado de todo o horizonte. Uma força indefinível parecia amparar o espírito de Lívia, alvitrando-lhe todas as providências necessárias. Em pouco, ao esforço hercúleo de numerosos samaritanos, foram retiradas pesadas pedras do grupo de rochas que protegia a cova, onde se haviam abrigado as 3 fugitivas, enquanto, às ordens de Lívia, os 6 soldados abriram uma sepultura rasa, longe daquele local, para o corpo de Sulpício. Quer comentar, Sandrinha? Sim. Aqui, vocês já estavam, peguei vocês já comentando, Verônica, no finalzinho, eu reparo bem a ênfase que Emmanuel dá à serenidade, a expressão de serenidade, ele repete serenidade inúmeras vezes nesse ponto do capítulo, né? Então, quando ela diz aqui, com audaciosa, de modo algum, ela respondeu, né? Com audaciosa serenidade. E aí, ela, ao mesmo tempo que ela se impõe pela própria condição dela, não é? Como Patrícia e com o poder, como a gente sabe, né? Da família, do marido, ao mesmo tempo poder moral dela, ela é como se ela estivesse passando para todos que ali estavam também uma lição, não é? Auxiliando, até educando, vamos dizer assim, moralmente, aqueles espíritos que ali estavam. Porque quando ela diz, quando o cérebro de um governo está envenenado, o coração dos governados padecem da mesma peçonha. Ou seja, ela não acusou assim, vocês estão iguais a ele, olha o que vocês estão querendo fazer. Ela não faz nada disso. Ela vai com uma pedagogia amorosa, não é? De Jesus, mas com aquela firmeza dizer isso. Quando um governo está destrambelhado, e a gente tem aquela velha frase, como é que é? Cada povo tem o governo que merece, não tem um negócio assim, né? Então, Sim. quando esperaríamos em vão qualquer providência a favor dos mais humildes e dos mais infelizes, ou seja, ela está possuída de um poder maior sobre aquelas pessoas e naquela condição onde ela precisava atuar, não é? E ela fala sem nenhum temor, isso que é impressionante. A Judéia está sob a tirania de um homem cruel e tenebroso. Então, como ela sabe que ainda a coisa não vai se resolver imediatamente, ela pede então que, ao menos naquele dia, eles obedeçam às ordens dela, né? E novamente Emmanuel vai colocar em face da sua atitude serena e imperturbável. E eles vão obedecer, não é? E os companheiros que antes fugiram, como você bem colocou, né? Lembrando
da negação de Pedro e tantas negações nossas de cada dia, né? Ela vai, eles vão retornar e vão, então, enfim, se arrepender da covardia e da fraqueza, cobrindo-lhe de flores os despojos sangrentos. Eu fiquei aqui pensando de mim para comigo, né? Quantas encarnações já devo ter tido em que eu não me arrependi, né? E Jesus continuou aguardando. O plano espiritual superior continuou aguardando, sabendo que a gente iria cansar, vamos dizer assim, e quereria voltar, né? Como a parábola do filho pródigo. A gente está longe ainda, mas a gente está cansado daquilo que já viveu, dos erros que já cometemos. Continuamos cometendo nossos deslizes? Sim, ainda continuamos, né? Mas hoje mesmo, estudando o tema no estudo de hoje lá na FEB, né? O tema era simplesmente o vinde a mim, de Mateus, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, todos vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. E aí, eles estavam arrependidos. Então, já era um ponto positivo, né? Está lá no seu inferno. É um ponto muito importante a gente estar com arrependimento sincero e reconhecendo que foram covardes e fracos. E aí, mais adiante, eu notei assim: uma força indefinível parecia amparar o espírito de Lívia, alvitrando-lhe todas as providências necessárias. E eu pensei numa coisa bem simples, né? Bem simples. Quantos de nós já não tivemos na nossa vida diária certas situações assim que foram chave para que nós pudéssemos auxiliar alguém numa tomada de decisão que precisava ser premente. Eu lembro do caso com o meu pai, desculpem, eu falo, colocar uma coisa assim pessoal. Foi num sítio, ele infartou ali, e uma pessoa da família, enfermeira, achando que abanando ia resolver. Eu saí da cozinha num ímpeto e gritei para eles: leva agora. Saíram de sunga, estavam na piscina, não importa, vocês vão agora, vocês vão agora, tem que ir agora. Eles foram, e o que o médico que atendeu disse? Foi por esta rapidez de auxílio que ele sobreviveu, porque a necrose é muito grave, o quadro é muito grave, mas nós não sabemos nem como, palavras do médico, como é que ele foi para mim foi um milagre, palavras do médico, né? E a gente só sabe que não foi milagre coisa nenhuma. Foi o plano espiritual que nos auxiliou, porque não era hora dele partir ali, né? E precisava que alguém tomasse uma decisão. Eu não dirijo, imagina a minha agonia. Se eu não dirijo, tinha que ter alguém para fazer alguma coisa. Aí foi botando todo mundo para se remexer, todo mundo se sentar no carro. Quando eu vi, já estavam indo embora, e eu fiquei em casa com as crianças. O que eu pedi a eles? Agora nós vamos orar, né? Nós vamos orar pelo seu avô, porque ele vai, nós temos Jesus, enfim. E ali voltou, né? Ele voltou e só veio desencarnar muito tempo depois. Isso foi em 1996 e só foi desencarnar em 2018. É uma coisa simples, que qualquer um de nós deve lembrar. Dá um negócio na gente, não dá? E a gente está longe, longe de Lívia, longe desse amparo, assim, mas nós todos temos amparo. E se é para fazer o bem de alguém, eles vão nos impulsionar de algum jeito, através de um livro, através de um vizinho que chega e fala alguma coisa, não importa, mas eles vão nos impulsionar quando é para o bem, né? Isso ficou muito assim, claro para mim. O sepultamento vem, né? E importante, né? O sepultamento de Simeão, longe do de Sulpício, separadamente. Isso eu achei muito importante aqui, porque dá para a gente perceber a colocação espiritual da coisa, né? Ela não uniu ali dois espíritos tão diversos em suas atitudes, como modelo mesmo, né? Ali.
Foi isso que ficou para mim, gente. Por favor, completem. Alguém gostaria de tecer mais algum comentário, falando assim desse desenrolar, né, dessa atuação tão importante, mas como diz Emmanuel, serena, mas de uma autoridade inquestionável, né? E Uhum. aí firmeza com serenidade, ou coisa difícil de dosar, ter essa firmeza com serenidade, quer dizer, aí a pessoa se impõe por uma autoridade que está além de uma atitude, digamos assim, mais drástica ou mais intempestiva. Fala, Um Verônica. parêntese, no caso que eu estou contando, de serenidade não tinha nenhuma, né? Fui Não, tá tudo impondo, bem, Sandrinha. A fui gente impondo, né? é, fala. Engraçado que ela conseguiu ali inverter, né? Porque ela teve a coragem de mandar sepultar o Sulpício, né? Porque, sei lá, poderia querer entregar Podia o corpo, esquecer, podia né? esquecê-lo. Não, ou pode ter entregar o corpo a Pilatos, depois o Pilatos pega, e ele é enterrado em cova rasa, né? E geralmente os crucificados eram enterrados todos em cova rasa, para que os abutres, os urubus, sei lá, pudessem também se alimentar dos seus despojos. Era uma prática dos crucificados, porque eram todos, né? Era a escória que era crucificada. E o outro não, o Simeão não. O Simeão tem um sepultamento digno, né? Um sepultamento que era para aquelas pessoas mais abastadas, né? Ele vai exatamente para essa cova onde elas estavam escondidas e onde a esposa havia sido sepultada também, né? E aí eles colocam, né, que eles tinham esse hábito, né, de igual Lázaro, né, de sepultar assim com as É, rochas, sepultava nas rochas, é, né? é. Bom, podemos prosseguir? Então, Lúcia, você ia ler, acabou não lendo, quer ler um pedacinho? Eu ia ler? Acho que não. Falaram em mim? Acho que não. É, eu acho que sim. A Então, Verônica eu não falou que entendi. ia ler na tua vez, senão passa ali para a Glória. Ah, eu não entendi, me perdoe. Brilhavam já as primeiras constelações do firmamento, quando terminou a improvisação dos serviços dolorosos. No instante de transportarem os despojos do ancião, que Lívia envolveu pessoalmente em alvo sudário de linho, ela fez questão de orar, rogando ao Senhor recebesse no seu reino de luz e verdade a alma generosa do seu apóstolo valoroso. Ajoelhou-se como uma figura angélica junto àquele banco humilde e tosco, no qual tantas vezes se sentaram o servidor de Jesus, entre as suas oliveiras frondosas e bem-amadas. Todos os presentes, inclusive os próprios soldados que se sentiam empolgados de misterioso temor, prostraram-se genuflexos, acompanhando-lhe a reverência, enquanto a claridade de algumas tochas sopravam perfumadas as brisas leves das noites formosas e estreladas da Samaria de há 2000 anos. Irmãos, começou ela emocionada, assumindo pela primeira vez a direção de uma assembleia de crentes. Elevemos a Jesus o coração e o pensamento. Uma sensação mais forte parecia embargar-lhe a voz, inundando-lhe os olhos de lágrimas doloridas. Mas, como se forças invisíveis e poderosas a alentassem, continuou serenamente. Jesus, meigo e divino mestre, foi hoje o dia glorioso em que partiu para o céu um valoroso apóstolo do teu reino. Foi ele aqui na terra, Senhor, a nossa proteção, o nosso amparo e a nossa esperança. Na sua fé, encontramos a precisa fortaleza, e foi em seu coração compassivo que conseguimos aurir o consolo necessário.
mas julgaste oportuno que Simeão fosse descansar no teu regaço amoroso e compassivo. Como tu, sofreu eles os tormentos da cruz, revelando a mesma confiança na providência divina, nos dolorosos sacrifícios do seu amargo testemunho. Recebe-o, Senhor, no teu reino de paz e de misericórdia. Simeão tornou-se bem-aventurado por suas dores, por seu denodo moral, por suas angustiosas aflições suportadas com o valor e a fé que nos ensinaste. Ampara-o nas claridades do paraíso do teu amor inesgotável, e que nós, exilados na saudade e na amargura, aprendamos a lição luminosa do teu valoroso apóstolo da Samaria. Se algum dia nos julgares também dignos do mesmo sacrifício, fortalece-nos a energia para que provemos ao mundo a excelência dos teus ensinamentos, ajudando-nos a morrer com valor, pela tua paz e pela tua verdade, como teu missionário carinhoso a quem prestamos nesta hora a homenagem do nosso amor e do nosso reconhecimento. Vamos parar aí, Lúcia, por favor. Vamos. Ela fez uma... o dia, né? O dia já estava terminando e bonito, como sempre, né? E os soldados, ela envolveu ele no sudário de linho, fez a oração a Jesus, e até os soldados estavam envolvidos nessa atmosfera, né? Acabaram também ficando, acho que de joelhos, né? Genuflexo, também ficaram envolvidos naquela mesma ambiência, né? Eles também estavam empolgados de misterioso temor, também estavam com medo, embora eles estivessem envolvidos naquela atmosfera, mas também tinham medo, sei lá, de Deus, talvez, ou de quem que aquelas pessoas cultuavam, né? Jesus. Aí estava uma ambiência perfumada, a noite estava bonita, e ela fez uma oração muito bonita, né? Pedindo ao mestre que acolhesse o Simeão, né? E que ele deixou exemplos, deixou ensinamentos, deixou lições, né? Para todos, e essas lições foram até no momento em que ele desencarnou, né? Teve que passar por aquele suplício todo, semelhante, né? Em parte semelhante ao de Jesus. E ele passou por aquilo como Jesus, né? E dando o exemplo até o último minuto lá de vida dele, né? Passando a mensagem para todos os que estudavam lá com ele, que ouviam as pregações dele. Entendi isso, Pepita. Então, eu achei tão importante quando ele diz aqueles soldados que estavam acostumados a obedecer ordens normalmente violentas, a praticar o mal sem parar para avaliar a extensão daquelas ações nefastas. Ali, meio que eles já tinham visto a luz no topo da cruz, né? A gente não pode esquecer que eles não conseguiram açoitar Simeão, porque a luz no topo da cruz os paralisava. Então, eles já sentiram que ali havia uma força superior. Depois, eles viram a ação de Lívia naquela, digamos, majestosa posição de superioridade moral, de beleza, de encantamento, essa força e a propriedade nas palavras, tudo isso, de uma certa maneira, estava mexendo com eles. Era uma mulher que era capaz de ali declinar as torpezas de um governador sem escrúpulos, de um governo
cruel, de ações injustas, e que ela ali era capaz de se colocar, fazer sem temor algum das represálias que poderão vir, não é? E ali ela se posicionando. Então, tudo isso mexeu, mas nós acreditamos que havia ali uma força poderosa, uma força espiritual que às vezes a gente sente, como assim, em alguns momentos, em algumas reuniões, em que nós vemos que todas as pessoas são tocadas de uma emoção diferenciada, ali aqueles homens afeitos à brutalidade permitiram-se ser penetradas por essa energia diferenciada, uma energia que acordava os seus corações, que mexia nas suas mentes, buscando aquele lado bom que estava sepultado. Eu acredito que desses 6 homens, com certeza, algum, a partir dali, deve ter repensado as suas atitudes e, de repente, buscado o próprio cristianismo. Eu acredito piamente que algum daqueles 6 foi mexido e tocado profundamente naquele momento. E outros, provavelmente, podem voltar àquela vida, digamos assim, de brutalidade, de maldade, etc. e tal, mas que vão começar a questionar e que, ao longo dos anos seguintes, esses homens iriam cair em si. Aquela semente ali, alguma vai frutificar ali, outra vai demorar um pouco, outra vai, digamos assim, mais tarde, mas vai florescer. A Lívia ali não semeou. A gente percebe que nessa programação do Cristo, nada passa desapercebido. Nada passa desapercebido. Jesus, quando conversa com Simeão em Cafarnaum, à beira do lago, ele diz para ele que o dia dele iria chegar, que ele aguardasse, tivesse paciência. Então, ele já, na condição de Cristo, sabia o que ia acontecer e sabia como essas pessoas também iriam tocar. Porque imagina se tem cabimento que qualquer sangue seja derramado em vão, que o sacrifício de qualquer criatura seja derramado em vão, seja inútil, não seja adubo para outros corações mais enrijecidos. Então, eu acho que ali havia muito, sem contar a galera que veio com esses soldados, que veio com o próprio Sulpício, sem contar as forças que estavam ali, adversas, e que muitos deles são tocados também, não é? Empolgados por essa energia diferente. Gente, que essa energia diferente é que mexe de fato com os nossos corações. Não são as palavras propriamente, não são. É a emoção, é aquele, sabe, aquele tocar da alma, sabe? Então, eu acho que ali aconteceu esse fenômeno também. Tudo é Alguém gostaria? aproveitado, né? Tudo é aproveitado, É Verônica. igual os subalternos lá de Gregório, né? Todos eles ali foram Gente, aquilo é lindo demais, atendidos. não é? É lindo demais e a gente vê a sabedoria, como você está falando, ela está falando de uma passagem do livro Libertação, em que, para atender a uma criatura, você repara, era o atendimento de socorro à Margarida, são auxiliados para chegar a ela dezenas daqueles espíritos que a estavam envolvendo, que estavam assediando a família, então eles foram sendo todos, né, tocados gradativamente para depois chegar à pessoa. E aí a gente vê essa lei de cooperação, né? E a gente vai ver o adubo, porque eu vejo assim, uma atitude dessas é como se fosse, não sei, se para não falar adubo
qual o termo que a gente diria, mas aquele elemento que vai fertilizante das nossas consciências, da nossa alma, do nosso espírito adormecido. Só as grandes almas são capazes de tocar a nós na condição de espíritos empedernidos no mal, ou na inconsciência desse mal, como esses soldados, que o praticam pela força do hábito. Aí a gente vê até hoje, assim, nós temos ainda essas classes que trabalham na repressão. Então, quantos e quantos praticam ações porque estão envolvidos naquele grupo, né, de despotismo, né, a supremacia daquele poder momentâneo, e quantas arbitrariedades não são cometidas, né? As coisas ainda continuam acontecendo, né? Mais alguém? Repita, a Lívia tinha toda essa ascendência moral, mas ela era uma mulher, socialmente falando, bem colocada. O próprio Simeão não conseguiria, primeiro que tinha o Sulpício vivo, né? Não conseguiria, talvez, reverter essa situação com um chefe como o Sulpício, né? Inflando, tanto é que eles não fizeram absolutamente nada. Mesmo porque eles são condicionados a obedecer ordem, obedecer ordem, obedecer ordem, e não pensa, porque eles morrem de medo que aquele que não obedece some na mesma hora. Então, ali tinha um monte de fatores, não estou menosprezando a ascendência moral dela, não, tá? Mas aquilo foi muito importante para impactar em cima dos soldados também. Mesmo que ela não tivesse falando coisas boas, como ela estava, e que despertou, se não despertou, como você disse, plantou semente no coração de cada um deles, eles iam titubear. O Sulpício estava morto, aquela senhora mulher do senador, entendeu? Então, ali tinha um monte de fatores. E o povo também, como viu que os soldados cederam, eles também. O povo é aquilo que está escrito ali, né? Uma hora vai, outra hora. Então, eles também cederam. É claro que eles, muitos ali, com certeza, acredito, despertaram. Epa, nunca pararam para pensar no que estavam fazendo, talvez nunca tenham ouvido uma pregação de Jesus e vinham fazendo aquilo, talvez se tivessem ouvido, tivessem despertado, não sei, né? A Então, gente não pode esquecer, Lúcia, que, olha só, o poder temporal, ele pode impactar por medo, por temor, mas isso. ele não desperta o coração. Ele não desperta o coração. As pessoas vão ficar impactadas, vão poder, umas vão ficar se sentindo mais senhoras de si, outras vão se sentir acuadas, mas não desperta o coração. O que Não, desperta o certamente não. coração ali é essa energia superior que ela vai lá e penetra nos refolhos da alma, ela penetra nos refolhos da alma. E ali é Jesus que entra. É uma energia inconcebível nos poderes, digamos, humanos. É algo que está além e é algo não explicado. E é por isso que essa emoção ela é totalmente diferenciada. Eu acredito que todos aí já devam ter sentido essa emoção em alguns momentos. Ela é muito diferenciada e ela tem um poder que mexe com a nossa estrutura, mexe com a nossa estrutura mesmo. Nesses momentos em que a alma se vê próxima do Criador, veja bem, gente, não estou falando que nós estamos próximos do Criador, mas em que nós nos sentimos penetrar por uma energia mais pura que vem de esferas superiores. Aí a alma, ela sabe, se dobra. Ali ela realmente reverencia essa força maior. Alguns, depois que isso acontece, eles
cheios de orgulho, vão negar. Aconteceu isso a Públio Lentulus, nós temos o exemplo no livro. Ele se vê tocado pelo Cristo, ele se ajoelha automaticamente, ele chora compulsivamente, ele se vê tomado de uma emoção superior, mas quando volta a si, diz: espera aí, como é isso? Quem é esse carpinteiro que fala desse jeito comigo? Que autoridade ele tem? Ou seja, dali o orgulho daquele homem se sobrepõe e sufoca a emoção. Então, ele não permite que o Cristo nasça ali, naquele momento, para ele. Mas a semente fica plantada. E tanto é que ele reescreve esse livro para reavivar e para nos acordar, porque ele passa por essa experiência. Então, eu acho que a gente precisa permitir a enxertia, gente, que isso é enxertia, sabe? Nós somos assim, a planta brava, sem qualidade, mas se for enxertada pelo poder do Cristo, podemos produzir bons frutos. Então, a gente tem que se deixar ter a enxertia. Eu não sei se dá tempo de ler um pouquinho, Glorinha, dá? Pelo menos acabar a prece? 11 minutos. Você que sabe, Pepita. Então, Acaba a prece, então, né? acaba a prece, aí eu acho que dá, não dá, gente? Tá bom. Nesse ínterim, houve na sua oração um doce estacato. Todavia, depois de breve pausa, continuou: Jesus, a ti que vieste a este mundo, mais para os desesperados da salvação, levantando os mais doentes e os mais infelizes, endereçamos igualmente nossa súplica pelo celerado que não hesitou em tripudiar sobre tuas leis de fraternidade e amor, martirizando um inocente e que foi arrebatado pela morte para o julgamento da tua justiça. Queremos esquecer a sua infâmia, como perdoaste aos teus algozes do alto da cruz infamante do martírio. Ajuda-nos, Senhor, para que compreendamos e pratiquemos os teus ensinos. Bom, então aqui ela completa a prece, né, pedindo pelo supício, né? Então ela não eleva o pensamento apenas pela vítima, né? Mas também pelo algoz, o que é para nós é assim, é quase que impossível, né? A gente ter essa atitude, né? Ali, embora destroçada enfim, ela não esquece, né, que ele chama de celerado, que não hesitou em tripudiar sobre tuas leis para fraternidade, martirizando o inocente, foi arrebatado pela morte para o julgamento da tua justiça. Então, coloca ali que a cada um, né, será dado de acordo com as suas atitudes, com as suas escolhas, né, mas que Jesus não se esqueça dele, né, e a gente vê sempre, né, os espíritos elevados buscando orar, né, por aqueles que o feriram, né, que enfim, então e pede, né, a Jesus que sejam ajudados para compreender e praticar os ensinamentos, né, que é a coisa mais difícil, né, para nós. Nossa, eu acho que esses ensinamentos de perdão, não é? De esquecer as ofensas e de ver um algoz como um doente, né? Ela chama aqui de um acelerado, né? Só mesmo aqueles espíritos com mais entendimento, né? Dessa lei, né, de amor, né, do Cristo.
que Cristo nos trouxe, né? Mas é isso, eu acho que, mas de qualquer maneira, ela coloca ali, né, que ele foi um injusto, né? Praticou uma injustiça. E a questão dos soldados, quando você estava falando, Pepita, do envolvimento, né, que ela realmente só alguém com uma elevação muito grande poderia fazer com que soldados se ajoelhassem, né? Não se ajoelhariam se não houvesse uma força ali, né? A mesma força que jogou, como você falou, jogou o Públio de joelhos, também jogou ali os soldados, né? De joelhos. Não se ajoelharam porque estavam imitando a todos. Eles se ajoelharam porque eles foram impulsionados mesmo pela força, né, dela. Mas é isso. Eu não sei se você quer falar mais alguma coisa sobre esse finalzinho Não quero aqui. falar, não. Quero que você cante, por causa que a Tá? senhora do tempo disse que a gente tem 7 minutos só. A senhora do tempo. Já estamos em outubro, né? Quando a sombra da noite cobrir os teus sonhos e a dor fizer morada em teu coração, de mais alto vibra ainda a voz do Mestre divino. É suave o meu jugo e leve o meu fardo, e de amar uns aos outros como eu vos amei. Os aflitos e cansados, vinde a mim e vos aliviarei. Quando a sombra da noite cobrir os teus sonhos e a dor fizer morada em teu coração, de mais alto vibra ainda a voz do Mestre divino. É suave o meu jugo e leve o meu fardo, e de amar uns aos outros como eu vos amei. Os aflitos e cansados, vinde a mim que vos aliviarei. Os aflitos e cansados, vinde a mim e vos aliviarei. Então, nesse momento,
Agradecemos a Jesus pela oportunidade de mais este encontro, do estudo dessa obra e dessas reflexões em conjunto, Senhor. Que possam calar fundo em nossos corações todos esses ensinamentos que aqui estudamos hoje. Que possamos refletir e repensar sobre as nossas atitudes, sobre os nossos sentimentos, e nós te rogamos, Mestre, ampara-nos, fortalece-nos e envolve-nos, para que possamos buscar sempre o melhor e que possamos trabalhar as sombras que trazemos, transformando-as, diluindo-as e amenizando-as, Senhor. Queremos ser bons, Mestre, mas a nossa natureza ainda se compraz na sombra. Mas temos anseios da luz, temos anseios do teu aprisco, do teu aconchego, da tua bênção, dizendo-nos: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Que possamos guardar a tua fala, Senhor, e o teu convite, e que possamos, nos momentos difíceis, vivenciar os teus ensinamentos. Abençoa nossos lares, abençoa todos os companheiros que aqui foram trazidos em espírito. Abençoa todos aqueles que acompanham de perto a nossa trajetória, principalmente aqueles que ainda não conseguem nos ver com afeto. Que eles, principalmente, Senhor, sejam envolvidos pelo teu amor, pela tua misericórdia. E assim, Senhor, muito gratos por estes momentos. Que assim seja. Tira a gravação aí, Babi. Eu nem botei para gravar.